posso afirmar, e acredito que você também nunca foi tão fácil gerar ROI. A realidade acaba se impondo, né, sobre as narrativas. Se estão querendo te aterrorizar, querem te vender algo. Então hoje para mim o mercado tá tão ruim, tá? Tem tanta gente fazendo besteira. Se você chutar uma árvore, caem 10 gestores de tráfego. O mercado ele vai beneficiar cada vez mais quem estuda. O básico bem feito no marketing, ele te leva muito longe. Quando algo é bom demais para ser verdade, é bom demais para ser verdade. O mercado está saturado. Mentira. É um excelente momento. Olha a concorrência em volta. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes e queridos telespectadores do nosso ROI Sem Filtro. Hoje estamos aqui, eu e o meu nobre co-host Bruno Bisaggio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu ia falar só boa tarde, mas é isso tudo aí. Sejam bem-vindos. Muito bem, então hoje a gente tem um tema polêmico, um tema diferenciado que as pessoas já sabem, mas você vai dizer, Bruno, qual é o tema de hoje? Não vou dizer porque você já leu aqui embaixo. Mentira. Nunca foi tão fácil gerar ROI. Olha que bold statement. Gostou, né? Mas não deixa de ser verdade. Não, é verdade, mas eu tô falando para combinar com o seu outfit hoje, né? Veio meio Faria Limer, veio meio... Não, Faria Limer seria se eu tivesse de coletinho puffzinho. Aqui eu só tô vestido que nem gente mesmo. Pois é, depois dos últimos feedbacks, né? Feedbacks, né? Exatamente. Entendi. Você veio... Fui humilhado no último que a gente gravou. Entendi. Me senti um merda. Agora vocês verão um novo Bruno aqui. Que homem, que branding pessoal, que marca agora, né? Agora... Melhorou. Melhorou. Agora eu vou ter que vir de blazer ou de alguma coisa. Você que lute. Pois é, exatamente, né? Elevamos o nível aqui do ROI Sem Filtro. Então funcionou o ROI Sem Filtro até pra gente, né? Até pra gente. Olha aí. Mas vamos lá, Bruno. Essa provocação que a gente está trazendo aqui vem no mercado, numa hora que o mercado está extremamente pessimista aqui, né? Então, Sim. Uma das coisas que eu sei fazer bem nessa vida é listar cenários e falar coisas ruins que podem acontecer dos cenários, né? Apesar de ser um otimista nato, mas eu sou muito bom em ser pessimista. Não. Eu sou um otimista, mas eu sou muito bom em saber tudo que pode dar errado e o que vai dar errado, provavelmente, se a gente fizer essas coisas. Chama ler cenário isso. Entendi. Não significa... Ser pessimista. Não. Eu nunca devia falar, não, cenário bom, realmente, cenário bom, porque pode acontecer assim assado. Não, olha só. Essa ideia até é boa, mas pode dar merda assim. E quando é que pode dar certo? Não dá. Não, mentira. Não. O que acontece é que eu sou cercado de otimistas, então tem que ter alguém para falar as coisas ruins e a gente se preparar para isso. Mas no final dá certo. Dá certo, eu tenho que concordar. Então tá. Já terminou a sua exposição gratuita de crítica? Não, está só falando cenários. Entendi. Estou lendo o cenário, é diferente. Bom. Ok. Vamos lá então. Por que eu estou dizendo que nesse momento fazer esse tipo de afirmação parece um contrassenso, né? Sim. Dizer que nunca foi tão fácil gerar ROI, ou a gente está num ótimo momento. Tem algumas coisas que viraram verdades de mercado ou que estão sendo repetidas por aí e, né? São duas coisas completamente diferentes. Exatamente. Virar verdade de mercado e ser repetido por aí. Pois é. E aí usar aquilo que tem sempre nos ganchos, né? Eles não querem que você saiba. Já viu anúncio com isso? Né? Isso devia ser proibido, né? Aproveite enquanto isso não é declarado ilegal. Palhaçadas à parte, tem algumas coisas que estão acontecendo agora em 2026, mais que são movimentos que vieram desde 2025, 2024, 2023, sim, que fizeram com que algumas pessoas pensassem isso, né? Pô, gerar ROI agora tá difícil, tá complicado. Eu vou listar algumas coisas aqui e se você conseguir, você complementa. Quer que eu vá embora do podcast hoje? Você faz ele sozinho? Não tem problema. Que isso, olha a violência. Vamos lá, se você puder, você complementa. Então. Melhorou. Tá bom. Se eu conseguir. Não, conseguir você vai conseguir, mas se você quiser achar válido, achar relevante... Meu complemento. É isso aí, gente. Tá certo. Vamos lá. Primeira coisa, em 2026 a gente teve um aumento de impostos. Sim. Né? Então, em tese, está mais difícil gerar ROI porque você já começa com entre 12,5%, 13%, 14%, 15% pagando mais caro pelo clique, especialmente na Meta. Se não me engano, acho que o Google não repassou isso diretamente. Não.
A gente não sabe se teve algum outro tipo de repasse, não ficou claro ali na linha, mas a Meta, que faz parte da estratégia de 9 entre 10 marqueteiros digitais, eu diria, já repassou. Então, a gente já tem a primeira coisa aí, que ficou mais caro anunciar. Sim. Então, né, em tese, ficou mais difícil ter ROI. Segunda coisa, a concorrência aumentou muito. Tá. Né? A verba que antes estava em revista, panfleto, uma parte da TV, inclusive, foi para o digital. As grandes empresas, às vezes com bolsos muito grandes, né, com orçamentos Sim. ilimitados, estão indo para o digital, fazendo com que o preço médio do clique, que o leilão aumente, ou seja, está mais difícil de gerar ROI por conta da concorrência. Né? Tem mais gente usando aquele canal que antes não era todo mundo. As empresas ainda, não sei, será que preciso? Não, agora toda empresa deveria estar. Ah, Bruno, toda empresa? É que nem na época do panfleto, nem toda empresa usava panfleto. Então, nesse esquema, mas muita gente entendeu o que é o canal de aquisição. Isso aí é uma verdade ou as pessoas estão dizendo por aí? A ver. Segurem. Aguardem que a gente vai dizer. A terceira, a gente teve uma popularização de diversas profissões e empresas ligadas ao marketing digital, ligadas ao marketing de uma forma geral, Sim. por conta de barreira de entrada, né? Então, cagando conhecimento aqui, existem as forças de Potter, né? Não sei se você já ouviu falar. Por favor, explica. Não, depois Não tu- é do Harry Potter, tá, gente? É importante, né? Tem os feitiços lá, mentira. Que basicamente falam o quanto o mercado ele é saudável ou não, tem as forças de concorrência, etc. E tem um desses conceitos que acaba sendo bem importante, que é o conceito de barreira de entrada. E a barreira de entrada do digital, ela foi ficando cada vez menor. Sim. Primeiro, por custo, né? Os computadores eram mais caros antes, agora não são. Antes você dependia de um computador, agora você muitas vezes depende de um celular. Internet era mais cara, agora é mais barato, você consegue de graça. Sim. Você tem mais profissionais dispostos a fazer o trabalho. Você tem mais conhecimento gratuito na internet, que Sim. possibilita que mais pessoas entrem. E você ainda teve menos burocracia na hora de abrir empresas. Né? Não dá para dizer que isso não aconteceu, né, nos últimos anos. Então, hoje, você consegue se formalizar mais rápido. Sim. Enfim, tudo isso contribuiu para que mais pessoas, se quisessem, entrassem no mercado. Ou seja, em tese, aumenta aí a tua concorrência. Depois, a gente veio com a inteligência artificial. Né? Sim. Então, muitos clientes que eventualmente poderiam contratar os serviços de uma agência ou de um freela agora estão fazendo por conta própria, usando inteligência artificial, usando ali os seus prompts de ChatGPT. Então, assim, dito isso, a gente ainda teve uma queima de estoque gigantesca dos cursos, né, dos gurus 2025, os maiores Black Fridays. Isso normalmente é um indicativo de que as coisas não estão tão bem que elas vão mudar, né? Por que esses caras estão se juntando e vendendo produtos de 10 mil reais a, sei lá, 900 reais ou a 500 reais com vitalício? Comentar agora do vitalício, que além de tudo, não, eu te dou esse conhecimento vitalício, coisa que você pagava anualmente, né, para você manter e renovações e tal, porque agora resolveu me dar vitalício. Isso são indicativos realmente dentro de um mercado que está sempre mudando. Acho que em 24 e 25, ouso dizer que de 3 em 3 meses a gente tinha grandes mudanças, né? Quem trabalha no marketing digital está sempre esperando qual a próxima mudança. Pois é. E aí, a conclusão lógica de quem muitas vezes fica exposto às notícias é que eu cheguei no final da festa, né? Já tá ali na última dança, né? Na última valsa, né? Quem tinha de interessante para como é que eu vou falar isso de uma maneira que não seja cancelado? Quem tinha de interessante para dançar. Isso, às 3 da manhã já tá dançando e o que sobrou não é legal, né? Sim. Então, meio que eu já tô ali naquele fim de festa, já não faz mais sentido, talvez. Naquele esquema de fim de festa, onde guardanapo vira bolo. Exatamente. Tô pegando o que dá, o que sobrou aqui para mim, para conseguir aplicar na tua empresa, na tua agência, e às vezes não. Quem acompanha as notícias fica com essa sensação. Pois é. O problema é que só acompanha as notícias. Exatamente. Fica com a sensação de que se balançar uma árvore, cai 10 gestores de tráfego lá
né, com o objetivo de ter 10 clientes por mês. Não é isso? Na verdade, se você chutar uma árvore, caem 10 gestores de tráfego. Uns de cabeça, outros mortos de fome e tal. Mas cai 10. A qualidade que a gente vai ter que discutir sobre isso. Mas é uma realidade, porque caiu a barreira de entrada, a gente tem cursos que nem a gente já falou aqui algumas vezes, curso de R$197 que te ensina a ser um gestor de tráfego de qualidade, né? Então, enfim, não só isso, acho que o social media também, analytics, dados, CRM, tudo isso no final, os cursos, essa saturação de curso a gente teve em especial em 25 deixou isso muito claro, evidente, juntando com todas as outras coisas que você falou, Ricardo. Pois é. Então, a gente tem de um lado as empresas que continuam gerando lucro, que continuam precisando divulgar seus serviços, sim, que continuam precisando de venda, de marketing, e de um outro lado, um mercado que te fala que o tempo inteiro que isso daí já acabou, que está muito caro, que não está mais valendo a pena. E aí tem as verdades de mercado, né? Ou você vai para automação de IA, que agora é a próxima bola da vez, todo o resto, né, você joga fora. Nada. SEO também morreu, né? Não adianta mais estar no Google, que você precisa de GEO, ou seja, tá dentro dos buscadores, dentro das IAs, né, dos LLMs, para aparecer, senão também já não serve de nada. Sim. E a última do mercado é que você precisa aprender uma profissão que seja de trabalho manual. Vire pedreiro de novo. Exatamente, né? Porque é isso que está dando dinheiro de fato e que vai se demorar a ser disruptado pela inteligência artificial. Cá entre nós, mal essas pessoas sabem o quanto a robótica está avançando e o que vai acontecer quando juntarem a inteligência artificial com os robôs de ultra habilidade manual, enfim. Que já existem, produzem grande parte das coisas que a gente usa hoje de minúcia, né? Que isso fique claro, já acontece. Exatamente, isso aí a gente está falando de indústria 4.0, de indústria 5.0, de automação com robôs, mas para uso doméstico, okay, em tese isso não acontece, mas, né, da mesma forma que eu não tinha inteligência artificial em 2022, não do jeito que a gente conhece, e mudou tudo, daqui a pouco para ter um robô carpinteiro, nada contra os carpinteiros, mas assim, acho que todas as profissões têm risco e não é só porque você trabalha com a parte digital ou com a parte que você vai ser disruptado que está todo o resto tranquilo. Motorista de Uber tem que tomar cuidado, já tem um monte de carro autônomo, né? Cozinheiro tem que tomar cuidado, já tem cozinha que faz a própria comida, a geladeira que pede os próprios ingredientes. Tudo isso ainda parece uma coisa muito louca, mas assim, daqui a pouco o que era fantástico e estava com uma reserva de mercado, do jeito que a tecnologia está exponencial, pode não ser mais. Assim como foi com os redatores, entre aspas, em 2022, 2023, quando veio logo depois da Covid, né? Teve muito esse acesso ao digital. Sim. E teve um boom de redatores ali, teve empresas que faziam essa intermediação e essa empresa faliu hoje em dia por conta da IA. Então, assim, cuidado com as verdades absolutas de 3 meses, né, Bruno? Em especial porque eu sempre falo isso. Quem está batendo muito nessas verdades, ela normalmente quer te vender algo. Cuidado, não é uma análise. Isso é verdade, e cuidado! Se esse é o discurso, essa pessoa está querendo te vender alguma coisa. Então vale sempre a pena você prestar atenção nisso. Leva isso. Se estão querendo te aterrorizar, querem te vender algo. E entre isso, ser uma verdade mesmo, né, que é longeva, esse é só um terrorismo, eu gosto muito do metaverso, do NFT, não sei o quê. Aquilo lá foi um desespero de 4 meses que eu sofri quase, né, no meio do caminho, sofri mesmo, porque, eu quero NFT, o metaverso, e o que vai mudar no tráfego? Não conta pra ninguém, mas eu fiz uma empresa disso e vendi alguns projetos disso. Escrevi um livro disso também. Meu Deus. Tá. E aí, isso, e pra mim era tudo muito louco, né, porque as pessoas pegaram, juntaram a criptomoeda com o NFT, com o metaverso, juntou tudo, virou aquela... Eu gosto sempre de falar que é uma esquizofrenia, e a grande verdade começou tudo lá. Porque vai mudar, e não sei o quê, bota dinheiro aqui, bota dinheiro, aquela quantidade de criptomoeda misturada com NFT, e joguinho que você pegava, ganhava, e você fazia o que? Aquilo lá, nada, mas aquilo valia algum dinheiro, merreca, mas ganhava. Então, a sensação que a gente tem quando você foca
só nessas notícias, e aí você trouxe muito bem dividido tudo aquilo que as pessoas estão ouvindo no mercado, a sensação que quem só foca nisso é, meu Deus, estamos ferrados. Só que quando você pega e faz uma análise, que é o que a gente estava conversando antes, né? A diferença entre apenas uma notícia e uma análise do que isso tudo vai acontecer, eu posso afirmar, e acredito que você também nunca foi tão fácil gerar ROI. Pois é. E aí, só para a gente fechar esse último assunto, às vezes a gente olha os movimentos das empresas grandes, das big techs e dos influenciadores, né? Todo mundo foi para esse caminho e tal. Chegava um ponto e falou, cara, né, isso vai acontecer. O Facebook mudou o nome para Meta, né? Sim. O Facebook, durante vários trimestres, investiu muito dinheiro no Reality Labs, né? Que era a área específica deles, né? Sim. Então, assim, várias empresas surgiram disso, de aluguel de óculos, todo um ecossistema foi surgindo. Fazendas de farmar. Isso, exatamente. E aí, escolas voltadas para isso. E aí, do nada, né, a realidade acaba se impondo, né, sobre as narrativas. E cuidado, porque às vezes as narrativas elas são caras, né? O Reality Labs, por exemplo, eu não sei a notícia certinha, mas eu sei que a Meta, hoje ou ontem, quando a gente está gravando aqui esse podcast, fechou a divisão de metaverso e eles investiram 80 bilhões de dólares nesse período, desde o começo da visão do Mark Zuckerberg. Aí colocaram aquela foto dele de cartoon com a Torre Eiffel atrás, que ficou a foto clássica do fracasso, né? Sim, sim. Foi aquela. Mas é isso, a Meta pagou 80 bilhões de dólares numa ideia e insistiu, que não fez sentido e muita gente disse que o ROI estava ali, né? E quem entrou primeiro talvez tenha ganho alguma coisa, mas depois a realidade ela se impôs. Então, assim, cuidado também com essas coisas muito novas. Eu sei que é interessante, eu sei que é legal, mas às vezes faz mais sentido você acreditar mais naquilo que se provou um pouquinho mais ao longo do tempo. Sim, total. Marketing digital é relativamente novo, mas bem ou mal já está gerando resultado há 20 anos, há 18 anos. Será que a IA vai gerar resultado? Muito provavelmente sim, mas está no mercado profissionalmente, eu diria 1 ano e meio, 2. 2 anos, 2 anos. Existe há muito mais tempo, tá, pessoal? A gente sabe disso, mas comercialmente começou a ser explorado com cursos e com o dia a dia. Talvez seja transformacional. Mas assim, só para tomar cuidado, porque às vezes algo que parece que vai ser a resposta de tudo desacelera ou muda ou faz parte de uma outra coisa. Então, assim, um pouco de histórico para trás pode ser legal na hora de você decidir o que você vai fazer da sua vida, pelo menos como atividade principal. Até porque vale a pena a gente pensar que você é o que você é por aquilo que você passou. Então não é chegar lá e tornar aquilo que se passou uma verdade apenas, mas assim, faz conta, usa o cérebro, né? Vamos entender um pouco mais. E não só nos teus achismos, tuas crenças, mas vamos entender ali e inclusive saber analisar os movimentos que estão efetivamente acontecendo, né? Não só, em especial aquilo que mexe com dinheiro, não com produção, mas com dinheiro, e aí eu trago mais uma vez o NFT e tal. Não, porque ganhar dinheiro aqui é fácil, é o joguinho, não sei o quê. Entre outras coisas. Não, porque sua obra de arte digital, é só seu, e aí aquilo vale muito, porque alguém disse que valia muito. Alguém aleatório que tirou do sovaco disse isso. É sempre bom você analisar. Volto a dizer, acho que você já falou, mas eu volto a dizer, não é você se privar de fazer, de ir, de testar, mas não dá para ser all-in em algumas coisas, porque pode ser um suicídio financeiro e até um próprio suicídio pelo desgosto que você pode ter. Acho que o grande ponto é esse, assim, deixar claro, não é que a gente seja contra as novidades, as mudanças, não. Inclusive, eu adoro grandes mudanças que possam realmente fazer diferença no mercado. Mas cuidado quando vier uma nova onda que só uma pessoa sabe. A nova onda que só 3 pessoas têm acesso. E você é o próximo. Sempre cuidado com isso. Mas eu queria voltar no teu relato, né, que você foi muito bem falando de cada uma. Com tanto cenário, uma leitura de cenário negativa, por que a gente está falando hoje, eu estou te perguntando de verdade, né? Por que a gente está falando hoje que nunca foi tão fácil gerar ROI? Com um cenário tão, muito entre aspas, negativo, né? Porque para quem está vendo a gente hoje, com tudo que você falou, particularmente eu teria desligado
o episódio agora e tchau. Virado carpinteiro. Virado, exatamente. Pedreiro que já sei fazer um negócio, eletricista e tal, me viro. Porque é um cenário, no mínimo, apocalíptico. É quase você tá me dizendo assim, nenhuma empresa vai conseguir ganhar dinheiro com marketing digital. Mas eu acredito que não seja essa a realidade. Não, na verdade é essa a realidade, sim. Pessoal, foi um prazer, né? Valeu, até a próxima! Cara, então, Bruno, qual é a minha tese? E eu acredito que seja a tua também. Exatamente por essa quantidade de gente no mercado, e por tanta gente não saber o que está fazendo, ou pela facilidade que é hoje você subir uma conta. Antigamente era complexo, né? Você fazer uma campanha, tinha que mandar para gráfica, Sim. tinha que ter registro, tinha que pagar adiantado, tinha que ter prova. Era um negócio super complexo, né? Desde do rádio até o panfleto, até qualquer coisa que você fosse fazer em termos de marketing era muito mais complexo, né? Sim. Hoje, ali literalmente quase qualquer um consegue abrir o computador e um dia já está anunciando, já está gastando dinheiro de alguma forma, independente se está capacitado para aquilo ou não. Então hoje para mim o mercado está tão ruim, tá? Tem tanta gente fazendo besteira, tem um volume de gente fazendo besteira tão grande, e essas pessoas muitas vezes demoram a ser desmascaradas ou demoram a serem percebidas como ruins, que elas acabam com a verba do cliente rápido, o cliente não tem resultado, o cliente às vezes fica descrente, e para aquela pequena parcela que está cada vez menor, mas que a gente acredita que vocês, né, que nos acompanham e que estudam com a gente ou que são clientes das nossas empresas têm acesso a essa nata. Sim. Especificamente para essas empresas, falando do digital e falando do resto, tá mais fácil do que antes. Cara, e a esse ponto tem duas coisas que eu queria trazer. Primeiro é necessário em toda a sociedade ter o profissional ruim. É importante. É importante pra caralho. Por quê? Porque a régua baixa e o profissional bom, ele se sobressai e ganha dinheiro. E eu não tô falando que o cara é o ótimo, excelente, não. O bom, quando você tem péssimos profissionais, ele ganha dinheiro. E aí, olha que louco. O péssimo profissional, além de botar o valor baixo, né? Ele faz um grande favor. Aí o pessoal fala, pô, saiu machucado, mas ele faz um grande favor. Ele gera trauma. É isso. E aí, quando você entrega um bom trabalho, eu sempre brinco do básico bem feito. O básico bem feito no marketing, ele te leva muito longe. Muito longe. Eu sempre falo que o hack, não sei o quê, é o a mais. É o que vai afinar ali quando você está num platô e tal. Mas para tirar do zero, da inércia, ou mesmo para dar uma escalada de alguma forma, um básico bem feito vai te levar longe. Então, esse cara que é um péssimo profissional, um mau profissional, um profissional regular, e não chega nem a ser médio, que para mim regular e médio são duas coisas diferentes, só na minha cabeça, mas tudo bem, vocês me entenderam, faz com que os bons profissionais, os ótimos, excelentes, sobressaiam. E aí esses vão pegar as contas de quem realmente está disposto a pagar o preço justo para ter o resultado, que normalmente quem entrega um bom resultado para empresas é bem remunerado, e como ele entregou um ótimo resultado, esse cara tá barato, por mais que ele ganhe muito dinheiro, porque deu tanto dinheiro para essa empresa com marketing que a empresa fala, não tem sentido eu trocar, porque isso tá maravilhoso. O mercado ele vai ficando traumatizado em massa, né? Ele começa um pouquinho. Eu lembro quando eu comecei, tinham poucos clientes traumatizados, e agora quase todo mundo chega dizendo que alguém fez alguma besteira ou gastou toda a verba. Sim. Muita gente quer fazer por conta própria porque não aguenta mais. Enfim, tá o mercado traumatizado. Assim como acontece com prestador de serviço. Sim. Com obra, por exemplo. Pô, quem conhece um pedreiro bom, quem conhece um cara bom de ar-condicionado, é tanta gente fazendo besteira que o cara que é bom, ele vai sendo indicado e ele fica sem agenda. Sim. E ele escolhe e acaba se sobressaindo. É um pouco disso que acontece no mercado digital, no mercado de marketing em geral, sim, né? Todo mundo que está envolvido em gerar ROI, né, para os clientes. Sim. E aí tem mais uma coisa interessante acontecendo, que o cara que é bom mesmo, ele consegue acesso ao conhecimento mais fácil hoje. Então quem se interessa consegue
ter acesso a conteúdo gringo, ou sim participar de mastermind, de mentorias de pessoas sérias para melhorar, de grupo, ele tem esse acesso para melhorar ainda mais. E os custos de produção desse cara, eles estão ficando menores com IA. Aí vem a outra coisa, né? IA não é mágica, não vai te resolver, não vai se apertar um botão que vai resolver, mas a pessoa que sabe o que está fazendo, ela tem processos, e ela gastava com um designer antes, com um criativo de vídeo, com ganchos, com roteiro, com processos da empresa dele, com geração de proposta. Como ele sabe o que ele está fazendo, em algum momento ele consegue, por conta própria ou contratando um outro profissional, usar a IA para automatizar isso, ou para acelerar, ou para ajudar, e aí ele tem um ganho operacional de 20%, 30%, 40% dentro da operação dele, que ele pode reverter em desconto para o cliente, que ele pode lucrar, é justo. E tá tudo certo, ou ele pode trabalhar menos, se ele quiser em algum momento. Legal. Para gerar essa mesma quantidade de dinheiro, eu posso trabalhar 2 horas a menos, eu quero usar isso para investir em lazer, para ficar com a minha família, para me tornar um profissional melhor, para aprender algum trabalho manual, porque vai que esse negócio de ROI dá problema, então eu quero saber aqui consertar um ar-condicionado. Tá tudo certo, né? Você não precisa ter... você não precisa ser monogâmico na sua profissão. Total. Né? Você pode ser um gestor de tráfego, você pode trabalhar com marketing digital, ser um gerente e, ao mesmo tempo, ter um hobby ou ter uma outra fonte de renda que seja um trabalho manual, se você não quiser correr o risco, entre aspas, e achar que a IA vai te substituir. Então, na verdade, nunca foi tão fácil gerar ROI para esse núcleo de, sei lá, 5, 10, 15% de profissionais, que é quem a gente espera muito que esteja assistindo aqui o nosso programa. Né? Por falar nisso, eu comecei tudo cagado. Não, então, começou correto, deu uma variada. Devia ter falado o quê? Oferecimento da M2BR Academy, sua melhor escola de marketing digital do Rio e do Brasil. E da BMB, a sua empresa de marketing digital voltada para performance. E Estúdio Biz, sem o qual a gente não estaria gravando aqui esse podcast maravilhoso. Né? Se inscreva no canal, curta o vídeo, enfim. É isso, né? É isso. Mas tem um ponto que um dos pontos que você falou lá no começo, que é uma realidade, porém, até a forma que você colocou, tem uma saturação de canal, de ads, tem mais gente usando, são 2 pontos, né? Primeiro eu vou falar dos anúncios. Então quer dizer que tá mais caro, eu não vou conseguir? Na verdade, o caminho é outro. Se você não estiver lá, aí que tu não vai ganhar dinheiro mesmo. Exatamente. Essa é a realidade hoje. Você precisa estar no digital, nas plataformas, seja ela qual for, né, que seja pertinente para a tua empresa, ok? Mas você precisa estar lá. Mas, Bruno, tem mais gente, é mais caro. Eu comecei em 2018 e, poxa, meu clique era menos de 10 centavos. Tudo bem, está mais caro, mas só que sem aquilo ali, o teu ganho, ele vai cair. E tem outra coisa também. Em 2018, quantas pessoas estavam na internet que poderiam ser seus clientes? E agora, em 2026, quantas pessoas estão na internet que podem ser seus clientes? Beleza, que o custo por clique aumentou. Mas o seu mercado endereçável, ele também aumentou pra caramba também. Total. Inclusive, com o costume de você usar a internet para aquisição. Quando você está falando de anúncio, é porque eu quero vender, né? Ponto final. Então, quanto a internet agora é o meio principal de aquisição, seja ela para uma venda direta, onde clicou, comprou, chegou o produto, ou serviço, ou curso, enfim, ou mesmo para geração de lead, gerou, a empresa entra em contato pela internet também, então não é nem pelo e-mail, pelo WhatsApp, raramente uma ligação. Então, exatamente, o teu público aumentou, ficou mais caro, claro, mas o teu público aumentou também, você chega em pessoas que você não chegava. E aí tem um dado que a gente falava lá atrás também, antes até de pandemia, que os Estados Unidos sempre estiveram muito mais à frente da gente nessas coisas de internet, de compra, de e-commerce e tal, e por isso o custo dele, independente do valor do dólar, mas fazendo a proporção, sempre foi 6 vezes mais caro. Porque eles já estão acostumados. Já tem muito mais gente na internet, muitas empresas, negócios locais, grandes, pequenos. Então, esse medo, não, tá caro, é o medo mais idiota do mundo. Porque, na verdade, hoje você tem muito mais possibilidades, por mais que esse clique esteja mais caro, só que você tem mais gente, você tem mais opções de serviço, a confiabilidade aumentou nisso, que antes, comprar pela internet? Sei não, hein? Vamos ver qual site para ver se é de verdade. Hoje, para você
Claro que tem sites fakes, né? Mas diminuiu muito a incidência disso, porque inclusive o teu público já está acostumado com aquilo ali, sabe identificar. Então, na verdade, o ROI é muito maior agora, mesmo com mais gente, do que era há 6, 8 anos atrás. Mesmo com custo por clique teoricamente Mais maior, né? E com impostos, etc. Desde que você saiba o que você está fazendo e que você use, ou contrate, quem sabe, usar as ferramentas para exatamente conseguir gerar esse ROI. E aí, acho que vai o segundo desdobramento também desse episódio, que é principalmente para quem está pensando em entrar nesse mercado ou para quem está pensando em sair de um part-time ou de uma renda extra para se tornar integral do mercado de marketing digital, de marketing em geral, etc. Que pode ficar com aquele pé atrás e falar, pô, mas já tem tanto, né? Tem tanto curso por aí, já tem tantas pessoas, né? Será que ainda está na hora, né? Será que está no final de festa? E, sinceramente, eu volto a falar. O que eu acredito é que o mercado ele vai beneficiar cada vez mais quem estuda, quem é inteligente do ponto de vista de estratégia, quem consegue pensar e entender o cliente, o que dá muito mais abertura para outros profissionais ou para profissionais de marketing, administração, comunicação em geral, de conseguirem aplicar o que eles já conhecem dentro de uma estrutura de marketing digital do que era antes, que era muito mais voltado para o apertador de botão ou para o cara de TI que sabia ali o básico. Então, acho que, na verdade, com inteligência artificial, está ainda mais democrático e mais importante o teu conhecimento, a tua criatividade, a sua estratégia do que era antes. Então, acho que o mercado está mais acessível. E se você tem essas características, que também a gente gosta de pensar que o nosso público tem, para você vai ser melhor, você vai nadar de braçada nesse mercado. Acho que nunca teve um momento tão bom de entrar quanto agora. E há quem diga ainda que o mercado está saturado, né? Que essa é a grande dúvida. E eu me pergunto assim, o mercado de engenharia está saturado? Porque, em teoria, não são tantas vagas assim de engenharia. Pelo tempo que a engenharia existe, acho que todas as vagas estariam cheias. E nem por isso deixam-se de formar engenheiros. E aí eu posso falar de médicos, eu posso falar de N outras profissões, que é a grande lenda. O mercado está saturado. Mentira. Não tá. Hoje eu tenho mais empresas precisando de um bom profissional de marketing digital. E aí, de um bom profissional de marketing digital, essa parte é importante. As pessoas têm dificuldade de contratar. Quantas vezes a gente já não ouve isso, tá? Quero uma pessoa boa e não consigo e tal. Isso é uma reclamação muito comum dos empresários. E a gente vai continuar tendo isso porque mais empresas estão botando um setor de marketing digital, e aí talvez até tirando o marketing de digital também, porque aí há o marketing digital, aquele profissional híbrido que sabe navegar nas duas coisas que estão muito interligadas, esse profissional, ele, na verdade, está sendo formado agora. Esse híbrido, mas voltando mais para marketing, que já é uma profissão mais antiga, de marketing digital, tem mais empresas abrindo setores. Eu preciso de uma pessoa dessa, que antes não era normal. E aí, se não é uma pessoa, é uma agência e tal. Então, e aí olhando para 2018, né, que é pré-pandemia, quando a gente olha para isso, a gente vê que as contratações eram muito menores lá atrás, inclusive de agências. Inclusive era quase um subemprego ali, né, cara? Quando você tinha uma agência, não, mas isso tudo para fazer isso? Como assim? E a coisa tá totalmente diferente. Tem mais vagas, eu sempre falo lá, vai no LinkedIn, vê ali marketing digital, gestão de tráfego, social media, que são as duas profissões principais, mas tem estrategista digital, você pode IA voltada para marketing, você consegue achar analytics, redator, copywriter, especialista em CRM, isso tudo voltado para marketing digital, que hoje está tudo digitalizado. Tem um monte de vaga lá. E aí o pessoal está saturado. Volta a dizer, se alguém designer, editor de vídeo, especialista em criação de vídeo, produtor, pessoas para gerenciar estúdios. E aquele negócio, mas a IA substituiu esses. Você ainda precisa de gente, tem vaga lá. Porque no final, por mais que você ainda consiga fazer um outro vídeo ali, você precisa de alguém com uma visão de vídeo, uma visão de videomaker, uma visão para executar algo criativo que entregue aquilo que a tua empresa precisa. Então, assim, mais uma vez trazendo a frase,
esse é o melhor momento, né? Nunca foi tão fácil gerar ROI, se você é bom no que você faz. É basicamente isso. Porque a gente está no momento que as plataformas, que o custo de você criar as coisas está muito menor. A gente tem o curso de IA aqui, por exemplo, e um caso de uso que a gente sempre usa aqui seria um photoshooting, seria pegar uma marca de biquíni, por exemplo, e fazer uma tarde expondo as peças com diversos modelos. Né? Isso era algo exclusivo que as grandes marcas faziam, as marcas pequenas podiam até fazer, mas era super complicado. Sim. Né? Você tem que ver maquiagem, luz, fotógrafo, figurino, segurança, alimentação. E hoje a gente consegue simular um ensaio fotográfico com todas as peças de uma coleção de uma pessoa única que tem uma confecção por conta própria, usando a IA, e depois ela consegue vender tudo direto pela internet. Sim. Compara o ROI dessa pessoa antigamente com agora. Vê quantas pessoas têm a disponibilidade de comprar pela internet, porque antes ficavam inseguras de comprar roupa pela internet e depois as gerações mais novas crescendo e sendo consumidoras e as gerações mais velhas se acostumando. Olha o mercado endereçável disso. Você só precisa ser bom para saber, nesse caso, mexer com IA e depois fazer a estratégia correta para que o seu produto chegue no seu público correto. Você vai me dizer que o ROI está pior agora? Pô, eu não vou dizer nada, porque para mim é o momento de, inclusive, se nadar de braçada. Exatamente. E tem um outro ponto que você falou também, voltado para profissionais, que é a história do SEO, né? O SEO morreu e tal. Hoje eu tô vendo profissionais de SEO cobrarem mais caro que cobravam antes. Aí as pessoas podem perguntar, mas o Google é importante? Isso aqui é primeiro. O Google é importante como SEO. As pessoas buscam os patrocinados, mas também buscam os orgânicos. Esse é o primeiro ponto. No Google ainda. Bruno, mas está mudando. Está mudando, mas não mudou tudo. Eu duvido muito que o Google vai morrer nesse ponto. E tem outro gancho que as pessoas perdem, e aí por isso que as pessoas estão cobrando mais caro. Porque o GEO hoje ainda depende do SEO. Exatamente. Depende do Google. Não, e outra coisa também, as pessoas acham que é uma coisa só, né? Que as pessoas vão lá na inteligência artificial, no GPT, no Claude, alguma coisa, pesquisam e pronto, já vão comprar direto. Nem sempre é assim. Eu tava vendo a pesquisa, depois a gente deixa aqui para vocês. Acho que, se não me engano, 64% do total de compras passa pelo Google de alguma forma, nem que seja como uma forma de validação. Conferir. Vou conferir se está no Google mesmo, se está certo, se tem um site. E é claro que as buscas vindas de inteligência artificial, elas estão dobrando, triplicando. Mas a base começou muito pequenininha. Então, se você começa de 2, por mais que você dobre isso várias vezes, você vai para 16, para 32, e o outro já está em 1 milhão. Então, assim, ainda tem que dobrar muitas vezes para começar a arranhar o total de fonte de tráfego que um Google tem, por exemplo. Sim, o market share do Google é absurdo. Não só no Google como um todo, mas em outros sites também, pela rede de display, essas coisas todas. E o que as pessoas ainda não conseguem compreender é que até o próprio GEO é uma sequência de coisas, mas que a grande base ainda é o Google. Exatamente. Que puxa tudo de lá. Isso. Então, quando você faz um tráfego pago no Google, você faz o SEO no Google, e aí, independente da forma que você está fazendo, você usar backlink, não vai fazer cruzão do zero, vai fazer aquele tempo todo que você faz para você tirar o teu site, é só assim que você vai conseguir aparecer nas LLMs. E tem outro ponto relacionado ao Google também, que aí as pessoas estão vendendo, o Google morreu, essas coisas todas, que o Google tem e provavelmente não vai perder, e eu não, até com o próprio Gemini, como sendo uma ferramenta com custo baixo. Uhum. Você pode ter uma ótima IA, que claro que existe aquela corrida, GPT, Claude, Gemini, Manus, DeepSeek, todo mundo correndo entre si, com custo baixo. Como assim custo baixo? O que o Google fez? Me pegou, real. Ele me ofereceu 2 teras de armazenamento. Falei, tô precisando mesmo, porque tem mais que meu computador tem. Isso. Aí sabe o que ele fez? Ele me deu o Gemini não sei o que lá, com o Nano Banana, com o Vio não sei o que, mas não sei o que lá. Falei, mas tem que pagar mais? Não. Eu posso criar vídeo, foto, um monte de coisa, com um custo que eu já ia pagar de 50 prata por mês para ter os meus 2 teras. Então, todo esse custo para criar ficou muito mais barato.
Exatamente. Né? E aí o que as pessoas pensam, mas Bruno, é 50 prata por mês. Não, é R$0 por mês. Porque eu comprei, foram 2 teras de armazenamento para jogar tudo, e não uma IA. E aí eu tenho mais uma para poder usar também. Exatamente. E aí o ROI, o que acontece? Sobe, óbvio. Acho que a lição que fica é a seguinte: se você está no mercado, quer entrar no mercado para ser só mais um, com a ideia de ter 10 clientes e extrair R$500 de cada um e deixar rodando no modo automático, cara, você vai ser substituído e daqui a pouco você vai estar entrando na estatística de que realmente está muito difícil. Porque é isso, né? Você vai ser expurgado naturalmente do mercado. Acho que essa lógica poderia funcionar lá atrás, quando tinha escassez ou quando teve uma necessidade tão grande das empresas fazerem isso e não tinha profissional. Sim. Como foi com os programadores também, né? Teve uma época que todo mundo precisava de programador na época da pandemia, que programadores horrorosos já entravam no mercado cobrando 10, 15 mil e muitos deles tinham 3 ou 4 empregos, né? Já falo com dor no coração porque eu passei por isso, né? Muita gente fez muito dinheiro nessa época. E esses caras hoje... Alguns eu conheço também e tenho a satisfação. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, então eu não recomendo isso. Mas dá uma satisfação de ver que essas pessoas não estão bem hoje, né? Porque a realidade ela se impõe depois de um tempo, né? E a justiça vem. Então, falei do fundo do coração. Essa eu achei bonito. Eu, particularmente, recomendo a vingança, tá, gente? É muito satisfatório. Eu recomendo. Fica a dica aí. Enfim. Mas a mesma coisa está acontecendo, assim. Todos esses, tanto que a quantidade de gente que saiu do mercado digital, do mercado de marketing. Sim. E aí tá contando história bonitinha, né? Que resolveu encontrar a própria alma e que achou outra coisa, né? E por isso que resolveu diminuir a empresa, etc. Mas talvez não tenha sido isso, né? Talvez outra coisa tenha acontecido. Mas o que foi, cara? Que você tá rindo, cara? Que eu acho legal, porque o cara que saiu do marketing digital, ele marketeou até a saída dele. Não é falar, cara, eu fui um fracasso, eu sou um fracasso, aí cada um usa. Não, eu fui um sucesso e fracassei. O que eu fazia antes não dá mais certo, eu tô saindo, tá tudo certo. E é isso, assume, né? Não, marketeei, encontrei, e aí ele tá fazendo alguma coisa ali que ninguém sabe por fora para ganhar o dinheiro dele, porque ele não aguentou o rojão. Exatamente. E aí, minha última dica aqui para vocês é se valorizem, né? Sim. Acho que isso é muito importante. Tem 2 coisas aí, e eu sei que o começo às vezes é complicado. Então você pode procurar começar com uma indicação. Vou puxar a sardinha aqui, mas tem M2BR Academy que você consegue nos cursos presenciais já começar de um certo patamar, de ter uma indicação, de já não começar de uma plataforma de freela que você tem que brigar ali por migalha, né? Por 100, 200 reais e construindo aos pouquinhos. Isso, né? Às vezes o pessoal lá não te contrata por 10 reais. Exatamente. Mas quando você começa a ter clientes que valorizam o seu trabalho, aí óbvio você precisa ser bom, e você começa a cobrar por isso e não cobrar miséria, eu não estou romantizando isso, às vezes você precisa, porque precisa e está tudo certo. Mas assim, não tenha medo de ousar e de cobrar o que o seu trabalho gera de valor. Por isso você tem que ter muita certeza e trabalhar na sua possibilidade de provar o quanto você gera de retorno com o seu trabalho, porque tudo fica mais fácil, né? Seja para o seu cliente atual ou para os próximos que você vai prospectar. Mas para com essa mania de ficar cobrando barato, com medo que as pessoas não vão pagar. Elas vão pagar se você gerar retorno. E lembra, liso anda com liso. Se você tem cliente que você... Estou chutando aqui, né? Você cobra R$500 por mês. Provavelmente os clientes que esses clientes vão indicar já estão ancorados que o seu trabalho custa R$500. Se você vai cobrar 1.000, fala, pô, por que você está cobrando 1.000? Pro meu amigo que te indicou, você cobra 500, e aí você fica preso naquele patamar, né? Então, assim, o quanto antes você se valorizar e ter a coragem de dizer não, melhor. E um dos problemas do mercado acaba sendo esse. Várias pessoas vão dizendo sim e vão batalhando por preço, e no final todo mundo perde, né? Mas tem uma coisa ainda que é a percepção de valor. Marketing já falei pessoal, isso. Branding. Mas é o seguinte, quando você vai comprar algo, meu pai me ensinou isso muito lá atrás, Bruno, o barato é a primeira parcela do caro. Aí, pô, rapaz, que isso, pô, não tem dinheiro, esse dinheiro todo aí e tal, beleza. Mas é percepção de valor. Eu posso dar exemplo de celulares, mas mais do que isso. Quando você chega lá, entrega, tem uma boa reunião e você fala, sei lá, custa
em vez de R$ 500, 5 mil por mês, se o cara não tiver dinheiro, ele não vai ter coragem de falar, pô, tá caro. Ele vai falar assim, para entregar isso tudo eu não consigo te pagar. É diferente do, pô, isso aí tá caro, hein? É diferente. Sim. É a percepção de valor. Só que mais do que isso, quando você sobe o teu preço, o teu custo mensal, volta a dizer o que você falou, e se você entrega isso, atendimento, autoridade, resultado, que na minha cabeça é o tripé que garante que qualquer empresa ande, quando você entrega e você sobe o teu preço, fala assim, olha, o meu trabalho custa tal para entregar tudo isso que eu já te falei. Inclusive, o meu trabalho, e eu já falei isso, nosso bate-papo, né, nossa reunião, é tão bom que tudo que eu te falei aqui, se você botar em prática, você provavelmente vai ter resultado. A diferença é que você está me contratando para fazer isso. Quando você sobe esse valor, você se põe, obviamente, sem ter conhecimento, saber o que está fazendo, a tua percepção de valor é diferente. A pessoa nunca vai pedir para você falar, pô, dá para, em vez de 4, fazer por 2? Não vai rolar isso. Ela provavelmente vai dizer, cara, realmente, esse preço vale. Ah, vou achar o meu sobrinho que faz mais barato. Tudo bem. Ela já sabe que o sobrinho vai fazer mais barato. E que o trabalho não vai ser tão bom. E, de repente, normalmente volta. Então, não é você botar valores irreais, mas é você entender o quanto você vale. Porque Exatamente. você sabe a entrega que você vai fazer. Não basta ser, né? Tem que parecer. Exato. Então você precisa também se vender e fazer com que o seu produto, né, o seu serviço, ele tenha essa aura, essa casca de que ele é valoroso. E você consegue isso com depoimento, consegue isso com forma de se portar, com jeito de se vestir, com um monte de coisa que acaba entrando em cada tijolinho do muro de percepção de valor que os clientes têm. E, claro, as indicações são muito importantes também, né? Se você faz um bom trabalho para um cliente, esse cliente te indica para um amigo ou para outro empresário, você já sai de um patamar grande e já tem também uma ideia de valor, né? Mas é isso, você tem que escolher também o cliente correto. Vai ter cliente que vai querer comprar móvel na Casa Bahia, nas Casas Bahia está tudo certo, ele já sabe o que ele está levando, e vai ter cliente que vai querer ter um super planejado. Você não vai, né? De madeira de lei. Exatamente. Não é nem de MDF. Exatamente. Então, assim, você já também tem que selecionar quem é que você vai querer que trabalhe com você nesse momento. E se for começar pelo rapaz das Casas Bahia, tá tudo certo. Pode ser uma estratégia até você ir crescendo. Só não precisa ficar aí para sempre, não precisa se desvalorizar para ir. Depois de 3 anos fazendo um trabalho bom, você pode e deve cobrar mais e melhorar, porque você vai olhar em volta e vai falar, cara, não tem ninguém fazendo o que eu faço. E aí, para eu terminar aqui, Bruno, meu recado final, queria falar com você, empresária ou gerente de empresa que faz contratações de marketing digital, queria pedir para você pensar um pouquinho e fazer conta. Como assim? Às vezes a gente vê umas propostas, e aí, tanto do ponto de vista de contratante, quanto de ter participado de diversas concorrências e ver as propostas que fecharam no final das contas, né? Então tem agências ou profissionais que prometem trabalho de rede social, tráfego pago, planejamento, vídeo, edição, copy, edição de imagem, estratégia, analytics, relatórios, análise de mercado, foto de produto, e aí ele cobra R$2.000 por tudo. Cara, conta nem fecha. Então, a minha sugestão para vocês é o seguinte: vai no Glassdoor, se você não tiver a menor ideia de salário, ou dá uma pesquisada nas próprias IAs, etc. Começa a somar o salário desses profissionais. Um estrategista, uma pessoa de tráfego, vai somando isso tudo. Depois não esquece de colocar um imposto, né? Não esquece de colocar alguma margem de lucro. Nem que você queira ser mal e colocar 5% de margem de lucro, ou 0, se o cara está fazendo só porque ele quer muito a sua marca, né? Que às vezes acontece. Acontece, é porque é portfólio, mas vai. Soma isso tudo, e mesmo que sejam 20% ou 10% do tempo desse profissional, vê se a conta remotamente dá próxima do que ele está te cobrando. E aí, quando isso acontece, Bruno, como é que a mágica acontece? Me conta, o que acontece quando alguém cobra um valor ridículo para oferecer tudo isso? Assim, eu não sei porque eu não faço isso, mas pelo que me contaram, ou ele não vai entregar tudo, vai te enrolar,
Na verdade é que ele usou o canto dessa pessoa, né? Ele ou ela, enfim. Usou o canto da sereia para conseguir essa concorrência. Ou, né? E aí ele não vai entregar. Cara, é só isso mesmo, não tem nem o que falar. É porque, para mim, assim, o que tem acontece outro muito, ponto. que acontece muito, eu te falo. Ele vai te entregar isso por 1 ou 2 meses, pagando do bolso dele, e depois você vai para pilha de clientes de velocidade cruzeiro e manutenção, que é o que ele vai fazer o mínimo suficiente e tentar te prender no contrato, que vai ter alguma multa ou alguma coisa, vai ter alguém te enrolando lá, e ele vai colocar a culpa no mercado, no imposto do Facebook, em alguma coisa. Então, assim, ele vai te financiar com os 10 meses que você está na pilha de velocidade de cruzeiro, e o primeiro, segundo mês ele vai tentar te encantar. Então, isso é uma prática que acaba acontecendo também, né? Então, toma cuidado com esse tipo de coisa. E outro ponto que eu quero até falar para você, empresário, ninguém é enganado sozinho. Né? Se você está buscando o menor custo possível para você entregar, para você receber algum serviço, você tem que ter, no mínimo, saber o quanto custa, e aí sim você fazer um valor sensato. Por quê? Cara, por R$2.000 entregar isso, não só a pessoa tá te enganando, mas você tá se enganando também. A realidade é essa. É que nem eu fico... É que nem quando o pessoal toma golpe na rua. Normalmente golpe é sempre com dinheiro, né? E sempre vendendo uma facilidade. Não, você põe R$10 aqui, vai voltar 1.000 ali. Não, então toma aqui esse iPhone por R$500, esse iPhone Pro Max, não sei quanto. Vem nada dentro. Então, assim, é só para tomar cuidado, e é uma alfinetada mesmo, naquele pessoa que está contratando, querendo tudo para não pagar nada. E a minha pergunta é, no teu negócio você gostaria que fosse assim? Você entrega assim no seu negócio? Só para você também ter cuidado, porque volta a dizer, ninguém se engana sozinho. Tem duas frases que eu gosto bastante. Primeira, you get what you pay for. Sim. Cara, você vai levar o que você está pagando, quer queira, quer você não queira. Total. Segundo, quando algo é bom demais para ser verdade, é bom demais para ser verdade. Poucas vezes na vida algo era bom demais para ser verdade e nos negócios nunca nos negócios vai ter alguma coisa. Você vai ter um problema. Exatamente. E o terceiro, se a gente já quiser emendar clichê, não tem almoço grátis, né? Não Pronto, tem. Já a gente vai, se for pegando pra aqui, rir, né? tem que fazer rir. Então, exatamente. Tem essas coisas. Tem vários clichês que não são clichês à toa, vários ditados que não são ditados à toa. Foram feitos com base em muita gente se dando mal e muitos espertos e otários saindo de casa e se encontrando até que esses ditados ficaram populares, né? Eu sempre trago... É porque na minha cabeça não é o esperto e o otário. São dois espertos tentando... um passar a perna no outro, alguém ganhou. Para mim é mais assim. Porque é que eu falei, meu pai me ensinou e eu levo isso para mim, cara. Que é a história do... tá barato demais para ser verdade, tal. Que nem eu vi um clickbait esses dias, comprei um telefone novo, aí tava assim, iPhone Pro Max 256, 17, né? E tal, pela metade do preço. Como é, amigo? Eu acabei de pagar X mil reais aqui. Aí quando eu vi era só clickbait mesmo, né? Porque não tinha nada daquilo. Tudo mentira. Tinha mas acabou, infelizmente, né? Não, nem esse. Era... Você chegou tarde, quem sabe amanhã. Depois e tal, e o cara ganhou clique do Google e é isso aí. Tá? Foi clickbait. Então, não deixem de entrar no mercado. Se você é um bom profissional ou é uma boa empresa e tem diligência na hora de contratar, é um ótimo momento. O mercado endereçável está ótimo. As pessoas já estão acostumadas a fazer negócio pela internet. Então, assim, é um excelente momento. Olha a concorrência em volta, né? Você, profissional, olha os seus concorrentes, olha os absurdos que tem por aí. Dá uma olhada nos comentários de vídeos de internet, vê quem são os seus concorrentes e me diz se não tá fácil concorrer com essa gente. Tá. Você só precisa fazer o básico bem feito. Mas bem feito. Exatamente. E quando eu tô falando de básico, não é apertar botão, é você estudar, saber o que tem que fazer, entender as nuances do marketing para você conseguir entregar. E precisa querer trabalhar também, tá? Tem que trabalhar? Tem. Não, gente, esquece. Infelizmente, esquece. Internet não tem esse negócio de ganhar dinheiro na praia. Até porque é uma outra falácia, né? Você já tentou trabalhar da praia com seu notebook? É coisa horrível.
Eu não entendo aqueles anúncios da pessoa lá na praia ventando com o notebook. Que coisa, que experiência horrorosa. Eu já fiquei desesperado que já caiu areia no notebook. Pô, já tô desesperado aqui só de pensar, não. Exatamente. Preciso de paz ali, tranquilão, na minha sala para trabalhar. Mas acho que é isso, Ricardo. A gente conseguiu, eu acho que a gente conseguiu passar para essa galera que está vendo a gente que é o melhor momento, na verdade, é sempre o agora. Exatamente. E cada agora vai ter uma nuance. Inclusive, eu estava hoje de manhã num congresso e eu até comentei com a pessoa que estava do meu lado, falou: estamos num momento histórico. Cara, todo ano tem um momento histórico. Sempre. De 2 em 2 meses tem um momento histórico, porque coisas acontecem. E o melhor momento para começar, ele é agora. E não importa se entrou antes ou depois. Claro que a gente vê e analisa, até com toda a análise de cenário que você viu, mostrou as notícias e o que essas notícias representam de verdade. E a narrativa em cima dela é que vai mostrar mesmo o que é. E a gente acabou de mostrar para você que o cenário não é tão ruim quanto você acha. Querem te vender alguma coisa para que você fique com medo, porque o medo faz você gastar mais dinheiro à toa. Pois é. Conta aí pra gente se vocês concordam com a gente, se esse é o melhor momento para gerar ROI. E não se esqueçam de se inscrever no canal, 5 estrelas e seguir lá no Spotify, curtir o vídeo, compartilhar, Joinha. né? E dar uma força pro trabalho que a gente tem feito aqui com todo carinho e com amor para que vocês gerem ROI e que a gente se exponha aqui sem filtro, né, Bruno? Nossa. Sabe-se lá o que acontece com as consequências que arcamos com isso, né? Saberemos em breve com aquela cartinha judicial que vai chegar. Brincadeira, eu espero que não. Tomara que não. Pessoal, um excelente dia, noite, madrugada para você, tarde. Foi um prazer ter vocês por aqui e a gente se vê no próximo. É isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo.